Irmãos, a gente tem falado aí nas últimas semanas nessa série chamada Emoções, lidando com sentimentos à luz do Evangelho. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim o que tem mais me marcado por toda essa série é perceber o quanto o Evangelho ele é prático e totalmente aplicável à nossa vida, à nossa realidade. Não é mais uma área da vida, como se a gente tivesse algumas repartições no nosso coração, como o nosso trabalho, a nossa família, e o Evangelho fosse mais uma dessas repartições. Muito pelo contrário, nós conseguimos olhar todas as coisas à luz do Evangelho, essa é a proposta, e tem sido bastante interessante a gente refletir sobre sentimentos que aparentemente são ruins ou que nós não desejaríamos experimentar, como frustração, como luto, como ira, por exemplo, como medo, alguns outros que a gente vem falando ao longo dessa série. Na semana passada a gente falou sobre solidão. De manhã eu perguntei sobre o que a gente tinha falado, ninguém lembrou, nem eu, só uma pessoa que lembrou, que foi o Daniel, e aí eu achei que fosse a Liliane, porque ele estava sentado do lado. Quando acabou o culto ele veio falar: você tirou o mérito da minha memória. Eu falei: poxa, me perdoa, de noite eu vou reparar esse dano, corrigir esse dano. Foi realmente o Daniel que lembrou. Mas hoje a gente vai falar sobre um outro sentimento, que é o sentimento de culpa. Você já se sentiu culpado por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Sobre o sentimento de culpa, não é aquele sentimento de culpa que a gente experimenta quando sai de um rodízio de pizza, por exemplo. Vai para casa e vai passando mal, e junto com o dano físico que a gente está sentindo, assim, vem aquele sentimento: eu não deveria ter comido o último pedaço. Não sei se você já teve esse tipo de dilema, mas comigo é algo que acontece sempre. Toda vez que a gente sai, a gente fala: eu não posso mais ir em rodízio, esse tipo de lugar não é para mim, porque a gente vai com aquela mente assim: não, eu tenho que dar prejuízo. Não sei se você tem esse tipo de mentalidade. Se tem, a gente ora junto no final, pede perdão a Deus, mas normalmente a gente sai com aquele sentimento de que o último pedaço é o que fez mal. Eu deveria ter ficado simplesmente no que eu estava acostumado a comer, e comer só 23 pedaços, mas o 24º, que foi aquele que eu comi, é o que me fez mal. A gente não põe a culpa em comer 24 pedaços, é sempre um, e normalmente a gente escolhe um para dizer: foi a pizza de rúcula, eu comi tanta coisa, mas eu sabia que não tinham que ter inventado pizza de rúcula, e a gente se sente um pouco culpado. Eu não estou falando desse tipo de culpa, eu estou falando de algo um pouco mais sério. Não sei se você já experimentou aquela culpa de que, diante de algo que você fez ou deixou de fazer, você pede perdão a Deus, você sabe que Deus te ouve, você sabe que Deus te perdoa, mas ao mesmo tempo você fica pensando assim: embora Deus tenha me perdoado, eu mesmo não consigo me perdoar. Não sei se você já experimentou isso, mas aquela sensação de que o que na verdade é um pecado, porque a gente imagina que o nosso padrão de justiça própria é mais elevado do que o padrão do próprio Deus, mas é fato que a gente acaba lidando com esse tipo de sentimento por algumas vezes na vida, ou talvez por uma situação, mas aquilo fica martelando o seu coração, a sua mente, por toda a sua vida. É sobre esse tipo de culpa que eu queria conversar com você hoje à noite. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que, assim como ira, medo, solidão e tantas outras coisas, a culpa em si mesma, esse sentimento de culpa não é algo necessariamente ruim. O que é a culpa? Sentir-se culpado é sentir-se responsável por algo que você fez ou deixou de fazer que feriu alguém. Esse alguém pode ser o seu próximo, esse alguém pode ser Deus, e esse alguém pode ser, inclusive, você mesmo. A culpa, então, pensando nesses termos, não é algo necessariamente ruim, porque ela é um indicativo moral de que você errou em alguma situação. Esse sentimento em si mesmo não é ruim, mas ele indica que tem alguma coisa errada. Pensa, por exemplo, num carro, você está dirigindo e acendeu lá uma luz no painel, aquela luzinha amarela da injeção, que eu descobri pesquisando que é a luz da injeção. Para mim, aquilo sempre foi um submarino. Não sei se você sabe qual luz que eu estou falando, mas aquele negocinho lá que aparece no painel. E quando aquilo acende, normalmente a gente fica fazendo o quê?
xingando o dono de posto, que normalmente é gasolina adulterada. Mas, quando não é isso, normalmente a nossa preocupação é a seguinte: tem alguma coisa de errado. A luz acendeu ali no painel e aquilo nos incomoda. Mas o problema não está na luz, o problema está no motor. Aquela luzinha que acende, na verdade, é um indicativo. Porque se aquela luz não acendesse, muito provavelmente você não saberia que algo vai errado no motor e muito provavelmente você teria um problema muito pior mais à frente. A culpa é mais ou menos assim. Ela não é um problema grave em si mesma, mas ela nos indica e nos sinaliza que alguma coisa está errada e precisa ser tratada. A culpa, então, é esse sentimento que nos fere em certo sentido, mas ao mesmo tempo é uma bênção, porque nos mostra que a gente precisa consertar alguma coisa em que nós estamos errados. Philip Yancey, um escritor, ele tem um livro chamado A Dádiva da Dor. Não sei se você conhece esse livro ou esse escritor, mas esse livro, de modo específico, ele escreve junto com um médico chamado Paul Brand, e esse médico ele abandona um pouco as suas especialidades e ele vai se dedicar a um lugar onde estava repleto de pacientes com hanseníase, que é uma doença que até pouco tempo atrás era conhecida como lepra. E nesse livro ele discorre exatamente sobre isso, o quanto a dor ela é importante para o ser humano, porque essa doença se caracteriza por ausência de sensibilidade. Os pacientes não sentem dor, então eles acabam se ferindo, criando feridas ainda piores, uma situação totalmente complicada, exatamente pelo fato de não sentirem dor. O que pode parecer um sonho para muitos, uma vida ausente de dor, na realidade é uma doença terrível, porque a dor, embora seja algo desagradável, é um mecanismo de autoproteção do ser humano. Exatamente assim é a dor que a culpa causa em nós. É ruim, nós não gostamos de experimentar, é algo que não faz bem para o nosso bem-estar, mas eu queria que você pensasse na culpa como algo que te protege e que te mostra que tem alguma coisa errada. Olhando para a Bíblia, eu não consigo pensar em dois exemplos melhores para nos ajudarem a refletir sobre a culpa do que dois homens que foram discípulos de Jesus. Eles eram muito parecidos em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo eles eram muito diferentes em outros aspectos. Os dois eram discípulos de Jesus. Os dois desempenhavam funções importantes entre os 12. Um deles era uma espécie de líder entre os demais. Era alguém que se destacava. Era sempre o que respondia às perguntas. Era o que falava primeiro. Era um dos que estavam sempre mais próximos de Jesus. O outro desempenhava a função da tesouraria. Era alguém responsável por carregar a bolsa de dinheiro. Dois homens chamados por Jesus, discípulos de Jesus, desempenhando funções importantes. Os dois tiveram os pés lavados por Jesus. Os dois participaram da última ceia. Mas há coincidências ruins também entre esses dois homens, semelhanças ruins, como, por exemplo, os dois foram usados em algum momento do ministério de Jesus por Satanás, porque tinham expectativas erradas sobre Jesus e seu ministério. A Bíblia vai dizer que Satanás entrou no coração de um para entregar Jesus, e Satanás usou a boca do outro quando disse a Jesus que ele não deveria ir para a cruz. Dois homens que tinham muitas semelhanças. Ambos foram chamados pelo próprio Mestre. Mas a coincidência talvez mais terrível entre esses dois homens é que ambos pecaram diretamente contra o Senhor, o traindo. Um deles foi propriamente o traidor, e é reconhecido assim até hoje, e o outro nega Jesus por 3 vezes, o que não deixa de ser também uma forma de traição. Se você conhece minimamente o texto bíblico, os evangelhos, já deve ter percebido que eu estou falando de Pedro e Judas. Muitas semelhanças entre eles, mas há muitas diferenças também, e talvez a principal delas seja exatamente a forma como eles lidaram com o sentimento de culpa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, por favor. A gente vai ler do verso 69 até o final de Mateus 26 e já emendar com Mateus 27, a gente vai ler do verso 1 até o verso 10. O texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio hoje, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, a gente vai caminhando
e olhando alguns detalhes nesses versos que estão nesse trecho. Mateus 26, 69 até Mateus 27, 10. Antes que a gente leia o texto, eu queria fazer um desafio com vocês. Não vai doer, não vai ser complicado, não vai ser difícil, mas eu queria de verdade contar com a participação de vocês. Pode ser? É bem simples, eu só falei isso para assustar, pode ficar tranquilo. Eu só queria saber quantos de vocês, só para eu fazer uma experiência, uma análise aqui. Quantos de vocês conhecem alguém que se chama Pedro? Quase todo mundo, né? Beleza. Quantos de vocês conhecem alguém que se chama Judas? Graças a Deus ninguém levantou a mão, nem de manhã, nem à noite, as coisas deram certo. Esse tipo de experimento eu só posso fazer nesse período de pandemia que a gente tem a relação das pessoas que vêm para o culto. Então eu conferi nome por nome para ter certeza que não tivesse nenhum Judas entre nós hoje. Então, graças a Deus, diga para o irmão do seu lado, não há Judas entre nós. Não, estou brincando, não precisa fazer isso não, pode ficar bem tranquilo. Judas é um tipo de nome que só vai ter alguém que os pais não conhecem minimamente a Bíblia ou a história, ou uma gravidez indesejada, porque não tem outro sentido de um pai colocar o nome do seu filho de Judas. E eu espero de verdade que não tenha nenhum Judas entre nós e que você não conheça nenhum Judas. Qual é a diferença que nos faz admirar Pedro e não admirar Judas? Por que a gente considera colocar o nome do filho de Pedro e a gente não considera colocar o nome do filho de Judas se eles eram tão parecidos, se eles tinham tantas semelhanças, se eles pecaram, os dois pecaram contra o Senhor, os dois se sentiram culpados, os dois experimentaram esse sentimento de culpa, mas a gente admira um e não admira o outro. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mateus 26, do verso 69 adiante, a gente pregou na semana passada o texto que antecede isso, quando Jesus diz para os seus discípulos que seria traído por um, que Pedro o negaria, que os outros 10 o abandonariam. Jesus vai então para o Getsêmani orar, depois ele é preso, ele é levado então diante dos sacerdotes e ele é acusado de uma série de coisas. E aí nós chegamos a esse trecho que diz o seguinte: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Negação número 1. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. 2. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Número 3, imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Essa é a reação de Pedro depois do pecado e de experimentar a culpa. E o capítulo 27 começa falando sobre Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pela forma como ela nos ensina a gente a lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções.
nos ajude a compreender as verdades nesse texto e aplicar isso aos nossos corações para que a gente saiba como viver a partir do pecado, a partir da culpa, que é uma realidade de todos nós. A nossa experiência humana, seguimos pecadores, desagradando o Senhor, e a gente precisa aprender a viver com isso, mas a viver com isso sob a ótica do Evangelho. Nos ajuda, fala conosco e nos faça compreender as verdades da Tua Palavra no nome de Jesus. Amém. Semana passada, então, a gente falou sobre os momentos que antecedem esses acontecimentos, e aqui narra o proceder de cada um após pecarem contra o Senhor. A primeira semelhança que a gente vê entre Judas e Pedro, que é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, é exatamente o pecado. Esses dois homens pecaram contra o Senhor Jesus. Esses dois homens experimentam isso que nós chamamos de pecado. Cada um deles, pela sua razão, são pecados em certo sentido diferentes, com motivações diferentes. Mas se a gente para pensar, a raiz do pecado de Pedro é a mesma raiz do pecado de Judas. Nós podemos afirmar que Judas pecou por ganância. Esse homem queria dinheiro. Esse homem traz Jesus o vendendo por 30 moedas de prata. Pedro, por outro lado, ele peca por segurança, proteção e conveniência. Há um tumulto. As pessoas estão acusando Jesus. Ele está prestes a ser condenado a ir para a cruz, inclusive. Os outros discípulos já tinham sumido. É muito fácil também a gente criticar Judas, criticar Pedro, mas a gente se esquece dos outros 10 que nem estavam por ali. Pedro estava por perto. Há um tumulto acontecendo. E, de repente, alguém diz para ele, olha, eu tenho certeza que eu te vi com esse homem chamado Jesus. Talvez Pedro temesse pela sua integridade física. Pedro pensasse na sua segurança, na sua proteção e, por conveniência, ele por 3 vezes nega esse fato, dizendo, não, eu não o conheço. É interessante que, à medida que as pessoas vão acusando, parece que ele vai ficando mais nervoso, o que acaba o condenando. Na primeira vez, o texto vai dizer que Pedro negou, na segunda vez vai dizer que ele jurou que não conhecia esse homem, e na terceira vez vai dizer que ele sai amaldiçoando a si mesmo e jurando também que não o conhecia. Judas peca por ganância, Pedro peca buscando proteção, talvez por medo de ser condenado, pecados em certo sentido diferentes, motivações diferentes, mas tinham exatamente a mesma raiz. Eles preferiram alguma coisa em detrimento do próprio Jesus. Pedro preferiu a sua própria proteção, a sua própria integridade, em detrimento do próprio Jesus. Judas preferiu 30 moedas de prata ao invés do próprio Jesus. Os dois homens pecaram. E como consequência do pecado deles, esses dois homens experimentaram a culpa. Tanto o pecado, quanto a culpa, quanto a percepção de que eles tinham errado, são semelhanças entre esses dois homens. Olhem comigo, Mateus 26, verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ele percebeu que havia pecado. Mas Judas também percebeu. A diferença entre eles não foi essa. A diferença entre eles não foi que Pedro percebeu e Judas não entendeu que ele tinha errado, porque ele tinha total consciência. Mateus 27, 3 e 4. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Os dois pecaram, os dois experimentam culpa, os dois têm consciência de que tinham pecado, ou seja, tanto o pecado quanto a culpa, quanto a consciência do erro, são semelhanças que unem Pedro a Judas. E o que é mais interessante é que o mesmo pecado que une Pedro a Judas nos une também aos dois, porque todos nós somos pecadores. Nós podemos ter pecados diferentes, podemos ter motivações diferentes. Pode ser que você diga, eu nunca trairia Jesus, eu nunca o negaria, eu nunca o entregaria, mas é exatamente isso que você faz quando você busca em outros lugares
aquilo que só Ele pode te oferecer, e a raiz do pecado é exatamente a mesma. Quando buscamos prazer distante de Deus e da sua vontade para nós, e preferimos isso em detrimento do próprio Senhor, nós estamos pecando, assim como Pedro, assim como Judas. Quando nós queremos segurança fora da presença de Deus, achando que nós somos capazes de prover tais recursos para nós, para nossa família, nós estamos pecando. Quando nós buscamos conforto, qualquer outra coisa que nós busquemos, que deveríamos buscar em Deus, mas que a gente busca em qualquer outro lugar, satisfação em detrimento da vontade de Deus, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Pedro e Judas. Todos nós somos pecadores. A motivação pode ser diferente. Nós lidamos com tentações, dificuldades e pecados em áreas diferentes. Pode ser que alguém tenha dificuldade na questão financeira, como Judas. Não pode ver uma oportunidade de um ganho ilícito. Não pode ver uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, talvez por meios não tão morais assim, mas o que importa é a minha satisfação, o meu bem-estar. Outros lidam com problemas na área sexual. Outros têm problema com assassinato de reputação, que é um negócio que a gente tem visto hoje aos montes, que a gente faz com a nossa língua e principalmente com os nossos dedos nas redes sociais. Cada um de nós vai ter dificuldade com um ou mais desses campos maiores em que os nossos pecados se encontram. Mas todos nós somos parecidos com Pedro e Judas, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos Pedro, todos nós somos Judas, mas o que determina se diante do pecado e da culpa eu serei como Pedro ou eu serei como Judas? E esse é o segundo ponto que une tanto Pedro quanto a Judas, que é exatamente o aviso. Parece nome de filme de terror, né? Não sei se tem algum filme com esse nome, eu sei que tem um chamado, mas enfim, esse é um tipo de filme que eu não gosto, porque é coisa do diabo. Na verdade é porque eu morro de medo, mas enfim. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me pego pensando sobre esse aviso, como esses caras deram mole. Os dois foram avisados que fariam isso. Mateus 26, 25, olha o que o texto bíblico vai dizer. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Ele foi avisado que ele seria o traidor. Estão lá os 12 discípulos do lado de Jesus, cada um do seu jeito, sentado à sua maneira, cada um com a sua roupa, né? Eles estavam celebrando uma festa que era Páscoa. De repente aparece Judas lá com a sua túnica vermelha e preta, e aí começa aquele diálogo, e ele é apresentado exatamente como sendo aquele que trairia Jesus. Ele é avisado sobre isso. Olha agora comigo Mateus 26, 34, alguns versículos à frente. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Tanto Pedro quanto Judas foram avisados sobre o que fariam e ainda assim fizeram. Eu não sei você, mas às vezes eu fico me perguntando como é que pode. Esses homens andaram com Jesus 3 anos, viram coisas maravilhosas, ouviram coisas maravilhosas, foram avisados do que fariam e ainda assim fizeram. É muito fácil a gente olhar assim para Pedro e Judas, mas a verdade é que nós também temos a palavra de Deus revelada que nos ensina o que é pecado, o que não é pecado, e ainda assim nós seguimos pecando. Nos unimos a Pedro e Judas no pecado, e nos unimos a Pedro e Judas porque também somos avisados sobre o que é certo e o que é errado e acabamos fazendo. A triste verdade, irmãos, é que nós somos muito mais parecidos com Pedro e Judas do que nós gostaríamos de admitir. Só que aqui a gente começa a perceber algumas diferenças de atitude entre os dois que podem nos trazer luz, entendendo que todos nós somos pecadores. Como consequência disso, todos nós experimentamos esse sentimento de culpa porque somos, de fato, culpados diante de Deus. Mas o que faz a gente admirar Pedro e não admirar Judas? O que faz a gente conhecer gente chamada Pedro e não conhecer gente chamada Judas? Alguns detalhes, algumas características a gente começa a perceber que nos fazem refletir sobre o modo como eles lidavam com a culpa. A primeira delas é a seguinte: Judas, ao ser avisado sobre o que faria, ele se retira de imediato.
texto de Mateus nos indica isso, o texto que foi pregado na semana passada. Que Jesus avisa que seria traído, ele sai, se retira com os seus discípulos, ele vai para o monte orar, e após a oração ele diz para Pedro, Tiago e João, olha, levantem-se e vamos, porque aí vem o que me trai. Ou seja, se ele está com os seus discípulos, e ele está dizendo que Judas está vindo, é um sinal de que Judas não estava mais entre eles. Mas o Evangelho de João nos deixa isso ainda mais claro, João capítulo 13, a partir do verso 21, isso nos é explicado de modo ainda mais claro quando diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Esse discípulo a quem Jesus amava era o modo como João se referia a si mesmo. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Esse homem, a primeira coisa que faz ao ser avisado sobre a traição é se retirar de imediato. A primeira coisa que ele faz é desprezar a presença de Jesus e dos demais discípulos. Outro ponto que me leva a pensar sobre diferenças entre Pedro e Judas é que o texto me parece sugerir que esse homem chamado Judas tinha a sua mente, em certo sentido, cauterizada. Aquilo não o incomoda. Ele é avisado que trairia Jesus e ele simplesmente se retira, ele não debate, ele não discute. Aquela verdade, aquela revelação, parece que era algo que não o incomodava. Parece que esse era um plano que ele já tinha definido. Quando a gente olha para Pedro, a gente começa a perceber diferenças, porque ele não aceita isso calado, ele discute, ele rebate Jesus. Ele diz, Senhor, não, de modo nenhum, eu não vou te negar. E Jesus diz, Pedro, você vai me negar, todos os outros vão me abandonar. E Pedro fala, Senhor, se todos os outros te abandonarem, o problema é deles. Eu jamais farei isso. O Senhor está falando com Pedro. Às vezes nós queremos dar carteirada para Deus, né? O Senhor está falando com Pedro. E Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele diz, Senhor, é impossível. Se preciso for, eu vou até a morte com o Senhor. E aí a gente sabe o final da história, que a gente acabou de ler. Ele discute, ele debate, ele retruca e ele nega Jesus exatamente por 3 vezes e passa o resto da vida tentando matar todo e qualquer galo que ele encontrasse pelo caminho, que com certeza isso não trazia boas lembranças para ele. Embora Pedro estivesse errado, ele nos mostra que não tinha como um projeto definido fazer isso que ele fez. Ele não era um homem obstinado, tanto que ele continua perto dos demais discípulos, tanto que ele vai com Jesus para o monte. Eu não estou sendo uma espécie de advogado de Pedro aqui, porque ele de fato negou Jesus. Ele errou sim, ele foi fraco, ele foi carnal, mas essa atitude nos mostra que ele não tinha a mente cauterizada. Negar Jesus não era um plano para ele, e essa é uma diferença fundamental que a gente percebe nos dois. Os dois pecam, os dois experimentam a culpa como consequência desse pecado, mas apenas um deles tinha a mente cauterizada e um plano bem definido que era, eu vou trocar Jesus por dinheiro. Aqui a gente precisa ter muito cuidado, como eu falei no início, a culpa ela é um indicativo de que algo não vai bem, e o grande problema que a gente percebe em Judas é quando nós ficamos cauterizados, quando o pecado deixa de nos incomodar. Normalmente, a primeira atitude de alguém que tem vivido assim é abrir mão de estar perto de Jesus e abrir mão de estar perto dos outros discípulos, porque quando eu estou próximo de uma comunidade de fé,
quando eu estou próximo de outros discípulos de Jesus, as pessoas percebem o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou vulnerável, o quanto eu tenho áreas na minha vida em que eu preciso melhorar. E muitos de nós, ao invés de toparmos esse desafio, de sermos cuidados uns pelos outros, a gente prefere se isolar, porque a minha reputação vale mais do que o meu caráter transformado. Porque eu me preocupo mais em os outros saberem sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre os meus pecados, do que com quem eu sou de fato. O pecado, ele começa nos machucando. A gente se sente desesperado. A gente vai contrito, se derrama aos pés do Senhor, pede perdão. Só que à medida que o tempo vai passando, aquele pecado não machuca tanto mais. Simplesmente causa uma dor, um sentimento leve de culpa. O tempo vai passando, a gente segue pecando, aquilo vira normal, aquilo vira cotidiano, aquilo não nos incomoda mais, e esse é o grande problema. Se a gente olha para a vida de Judas, em João capítulo 12, no versículo 6, por exemplo, o texto vai dizer que Judas era responsável pela bolsa de dinheiro e tinha como costume tirar o que era colocado dentro dessa bolsa. Não foi algo que ele fez, era algo que ele fazia, esse era um costume que ele tinha. Então, esse homem já tinha problema com a questão da ganância, esse homem já tinha problema com ganhos ilícitos, esse homem já tinha dificuldade com o dinheiro, ele já era um corrupto, ele já era um ladrão. Só que, muito provavelmente, ele pegava em pouca quantidade. Senão, os demais discípulos já teriam, com certeza, notado e percebido o que ele fazia. Sabe o que isso nos ensina? Que ninguém traz Jesus igual Judas fez da noite para o dia. Ninguém chega a um pecado que o destrói completamente sem antes abrir mão de alguns princípios, fazer pequenas concessões, abrir mão de alguns valores para benefício pessoal. O grande problema para Judas era que os outros percebessem que ele estava roubando. Ele estava preocupado com a sua reputação. E às vezes nós agimos exatamente assim. O pecado não nos fere mais. O pecado não nos machuca mais. O que nos incomoda é a possibilidade de sermos descobertos. O que nos incomoda é a possibilidade do outro saber quem eu sou. Ninguém pode saber o que eu faço quando eu estou sozinho em casa. Ninguém pode saber o que eu faço quando eu estou viajando a trabalho. Ninguém pode saber o que eu faço quando as luzes se apagam, sendo que a preocupação principal deveria ser: Jesus sabe o que eu faço, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou e eu quero ser totalmente curado. Uma pergunta que nos faz refletir muito sobre isso nos é feita por um homem chamado Dinho Ouro Preto. Uma música do Capital Inicial que ele diz: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Tanto Judas quanto Pedro eram pecadores, assim como você e eu somos. Tanto Judas quanto Pedro sabiam que estavam errados. Tanto Judas quanto Pedro experimentaram culpa, assim como você e eu experimentamos também diante do pecado. Mas apenas um deles tinha a mente totalmente cauterizada para isso, porque o pecado não o incomodava mais. Tanto que Mateus 27:3 vai dizer que Judas não experimenta arrependimento, mas ele experimenta remorso. E essa é a grande diferença entre eles, o modo como lidar a partir da culpa. Somos pecadores, Pedro, Judas e eu e você. Experimentamos culpa como consequência do pecado, Pedro, Judas, você e eu. A grande diferença entre eles e o que nos faz refletir é exatamente como eles lidaram com isso. Pode ser que você já tenha ouvido outras pregações sobre Pedro e Judas e tenha ouvido a seguinte frase: a grande diferença entre eles é que Pedro se arrependeu e Judas sentiu remorso. E é exatamente isso. Nosso objetivo não é inventar a roda, procurar um negócio diferente, não. Pedro se arrepende de fato, Judas experimenta remorso, mas eu queria pensar com você o que é que nos leva a tirar essa conclusão. A primeira delas, a gente já falou, Judas ele logo se retira, enquanto Pedro se mantém próximo aos demais discípulos. Judas tenta resolver as coisas do seu jeito. Ele entra no templo jogando moedas, tentando devolver o dinheiro, mas ele não sabia que o problema não eram as moedas, mas era o que havia dentro do seu próprio coração.
Ele tenta resolver o problema da culpa por si mesmo. E esse homem tem um caminho de morte, ele tem uma morte terrível, uma morte feia, ele sai dali para se enforcar. Tem um detalhe curioso, que Atos capítulo 1, verso 18, diz que Judas caiu de cabeça, tendo seu corpo partido ao meio, de modo que as suas vísceras se derramaram. Comentaristas bíblicos defendem que esse homem ficou enforcado, pendurado ali até apodrecer. E é exatamente isso que o remorso faz, ele nos apodrece. Judas pecou, experimentou a culpa e reagiu com orgulho. Não pediu perdão, não se arrependeu, não buscou ajuda nos outros discípulos, não foi até Jesus. Pedro não. Pedro age de modo diferente. Mateus 26, 74 nos diz que ele chorou amargamente. Só que chorar amargamente não é um indicativo definitivo de que ele experimentou arrependimento. O que leva a gente a concluir que Pedro se arrepende de fato é o que ele faz à medida que o tempo vai passando. Porque é muito comum que a gente veja pessoas que se arrependem dos seus pecados, choram, gritam, se desesperam, mas só fazem isso porque foram descobertas. É muito comum pessoas que não tomam iniciativa de confessar, de dizer, de pedir perdão, mas a partir do momento em que elas são descobertas, aí parece que se tornaram a pessoa mais arrependida e contrita do mundo. E pode haver arrependimento genuíno desse modo? Pode. Davi experimenta isso. Quando peca, Natã vai até ele, diz para ele o que ele tinha feito e ele se arrepende de fato. Mas o que prova que esse arrependimento não é um choro de vergonha por ter sido descoberto, mas é um arrependimento verdadeiro, é exatamente esse teste do tempo. À medida que o tempo vai passando, a gente vai olhando para a vida de Pedro e a gente vai percebendo sinais de que ele está realmente arrependido. Em Marcos, capítulo 16, verso 7, quando o anjo aparece para as mulheres e diz para elas anunciarem a ressurreição aos discípulos e a Pedro. Há um detalhe interessante, porque Pedro era um dos discípulos. Parece que era muito mais simples se o anjo dissesse, olha, anuncia a ressurreição para os discípulos, porque Pedro estava incluído. Mas pode ser que ele mesmo não estivesse se sentindo digno de ser chamado de discípulo do Mestre. Ele não estava se sentindo bem com o que ele tinha feito, mas um detalhe interessante é que ele seguia por perto. Independente do que ele estivesse sentindo, independente da culpa que ele estivesse experimentando, ele não se isola, ele não se afasta, ele entende que o lugar de cura e restauração é do lado dos demais discípulos de Jesus. A pior coisa que você pode fazer diante da culpa é se isolar de Jesus e dos seus irmãos, que são os demais discípulos. Quando as mulheres, em Lucas capítulo 24, finalmente deram a notícia que Jesus havia ressuscitado, elas falaram isso para os 11. O texto bíblico vai dizer que os discípulos não acreditaram. Somente um se levantou e correu imediatamente ao sepulcro, e esse homem era Pedro. Mesmo tomado pela culpa, um homem que se arrepende de verdade, a primeira coisa que ele faz é ir ao encontro de Jesus. Quando Cleopas e o seu amigo, 2 discípulos no caminho de Emaús, falamos sobre esse texto nessa série também, eles retornam para contar aos 11 que Jesus havia ressuscitado. Os 11 respondem, é verdade de fato. Jesus ressuscitou e a gente sabe disso porque ele apareceu a Simão, que é Pedro. Em João capítulo 21, há um dos diálogos mais interessantes de toda a Bíblia. Quando Jesus vai até o mar de Tiberíades, se não me engano, e os discípulos estão ali pescando, e de repente ele aparece, pergunta se tem alguma coisa para comer, e aí eles iniciam um diálogo, Pedro fica com vergonha, pula na água, vai nadando, e de repente ele se encontra com Jesus, Jesus parece destacá-lo para um canto, e começa um diálogo com ele, um diálogo de restauração. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste pelo fato de Jesus perguntar 3 vezes e diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Tem gente que diz que Jesus fez Pedro confessar 3 vezes porque tinha negado 3 vezes. Não tem nada a ver.
Jesus não é tão vingativo assim, isso é coisa de sabor de mel, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, são palavras diferentes usadas ali. O Dinho, acho que já falou sobre isso aqui uma vez que pregou, inclusive nesse texto. Jesus pergunta se Pedro o amava acima de todos os outros, com um amor conhecido como amor ágape, um amor sacrificial. Você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? E Pedro responde com outro tipo de amor, dizendo, Senhor, eu te amo como um amigo. E Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. E pergunta de novo, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? E Pedro responde, Senhor, eu te amo como um amigo. E aí Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama como um amigo? E ele responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como um amigo. E Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Agora você sabe quem você é. E você não precisa ter esse amor sacrificial, estupendo, para fazer alguma coisa pelo reino de Deus, porque o que você está dizendo para mim é suficiente. Só que à medida que o tempo vai passando, a gente percebe que esse homem é totalmente restaurado, a ponto de morrer entregando-se por amor a Cristo. A vida de Pedro é um exemplo para nós, embora ele fosse tão pecador quanto nós somos, e talvez por isso a gente tenha que olhar com tanto carinho para a vida dele. Tanto Pedro quanto Judas erraram, tanto Pedro quanto Judas pecaram, e provavelmente eles eram atormentados pela mesma frase, eu traí Jesus. Talvez a grande diferença é que Judas tenha pensado, eu traí Jesus, enquanto Pedro pensou, eu traí Jesus. A ênfase de Judas talvez estivesse no eu. A ênfase de Pedro talvez estivesse em Jesus. Percebem a diferença de ênfase, dependendo do modo como você olha essa questão, falando inclusive dos seus próprios pecados, isso te leva ao arrependimento ou ao remorso. Pedro se volta ao mestre imediatamente, enquanto Judas tenta resolver por si mesmo. Irmãos, essa diferença de ênfase nos ensina que o verdadeiro arrependimento é centrado em Cristo. O que é centrado em mim mesmo é o remorso. E é exatamente por isso que a gente não consegue abandonar alguns pecados. Porque nós não nos incomodamos com o fato de estarmos ferindo Jesus. Nós nos incomodamos com o fato de nós estarmos errando. Nós confiamos mais na nossa capacidade de não errar do que nos entristecemos pelo fato de estarmos ofendendo aquele que deu a sua própria vida por nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados diante de Deus. A grande questão é, nos arrependemos de fato quando reconhecemos isso e vamos aos pés de Jesus? Se não, é possível que a tua primeira atitude seja como a de Judas, se afastar de Deus, se afastar da igreja, se afastar dos demais discípulos, e esse é um indicativo muito sério de que você está experimentando remorso. Você quer se esconder de Deus, você quer se esconder do outro, você quer se esconder de você mesmo, exatamente como Adão fez quando pecou lá no início. Convenhamos, isso não é nada original e nem resolve nossos problemas. Se a gente age com orgulho, tentando resolver por nós mesmos diante da culpa, experimentaremos cada vez mais culpa, porque esse é um caminho de morte, assim como foi para Judas. Mas graças a Deus há um outro caminho, que é um caminho de vida, porque é um caminho centrado no Evangelho. Ainda que sejamos tão pecadores e culpados, quanto Judas, quanto Pedro, esse caminho é um caminho que tem a ver com arrependimento e confissão. Reconhecer que somos pecadores de fato. É entender que assim como o pecado de Judas levou Jesus para a cruz, o pecado de Pedro também levou Jesus para a cruz, e os nossos pecados também levaram Jesus para a cruz, não com a mesma literalidade, mas é fato que Jesus foi para a cruz e foi por conta dos nossos pecados. Ele morreu pagando a pena pelos nossos erros e nossos pecados. Mas a boa e grande notícia do Evangelho é que ele vence a morte e o faz também por nós. Portanto, se nós compreendemos o Evangelho, nos arrependemos, confessamos e confiamos na justiça de Cristo,
ao invés de experimentar remorso, orgulho e ser inundado por ainda mais culpa, nós experimentaremos um caminho da restauração completa, porque se eu entendo o Evangelho, eu sei que se nem a morte foi capaz de deter Jesus Cristo, se nem a morte é maior do que Ele, os meus pecados também não são. Eu não preciso viver atormentado pela culpa. Se eu me arrependi, se eu confessei, se Deus me perdoou, eu posso viver tranquilo, porque a minha culpa não existe mais. Você é pecador, sim, é culpado, sim, mas a boa notícia é que Jesus assumiu a tua culpa e fez isso de modo integral. Judas não reconhece isso, Judas é orgulhoso, Pedro não, ele se arrepende de fato, ele mantém a sua comunhão e ele é abraçado pela graça de Deus, porque experimenta esse caminho diante da culpa. Ou você reage com orgulho, ou você tenta resolver por si mesmo, ou você se arrepende, confessa e é abraçado pela graça de Deus. Não pense nunca que o teu pecado é maior do que a graça do Deus que te perdoa em Jesus Cristo. Isso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é maior do que a tua capacidade de pecar. Para você ver o quanto a graça é grande, porque a gente é capaz de pecar bastante também, mas a graça de Deus é maior. Salmo 32, verso 2, o salmista vai dizer, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não é que o Evangelho nos ensine a coexistirmos com a culpa. Não é que o Evangelho nos ajude a conviver com ela. O Evangelho nos mostra que a nossa culpa já não existe mais, ela não é mais atribuída a nós, porque Jesus a tomou no nosso lugar, e essa é a grande troca do Evangelho, como dizia Lutero, citando 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós éramos pecadores, Jesus justo. Deus tratou Jesus como sendo pecador como nós, para que pudesse nos tratar como se fôssemos justos, exatamente como Ele é. O arrependimento não nos ensina a lidar com a culpa, o arrependimento remove a nossa culpa totalmente, pois nos faz descansar em Cristo. Irmãos, se nós cremos em Cristo, os nossos pecados estão totalmente perdoados e a nossa culpa foi cravada na cruz. Se cremos no Evangelho de fato, podemos descansar, podemos experimentar o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Há dois modos da gente lidar com a culpa a partir da compreensão do Evangelho. Ou a tua culpa fica sobre os seus ombros, te sufocando a vida inteira, ou você crê que ela foi levada na cruz e descansa na justiça de Cristo. Todos nós somos pecadores, responsáveis por nossos pecados, experimentamos esse sentimento de culpa, o que nos diferencia, o que diferencia Pedro de Judas, e agora a gente tem dois caminhos para que a gente possa viver de um jeito ou de outro. É exatamente o modo como nós lidamos a partir da culpa. Ou você tenta resolver por si mesmo e vai viver amargurado, dominado pelo remorso e experimentando cada vez mais culpa, ou você crê que Jesus pagou os teus pecados e levou a tua culpa, de modo que a Bíblia vai nos dizer que pelo que Jesus fez, nós seremos apresentados um dia diante de Deus, puros, irrepreensíveis, santos e inculpáveis. É assim que o Evangelho nos ajuda a compreender a culpa. É assim que somos totalmente limpos pelo sangue que jorrou naquela cruz. Acho que é hora de acabar, né? Já tocou a musiquinha. Que Deus nos abençoe, nos capacite a lidarmos com isso. A gente vai continuar pecando na nossa experiência, na nossa jornada. A gente vai continuar experimentando culpa como consequência dos nossos pecados. Mas a minha oração é para que o Evangelho seja algo prático na sua vida. Que não seja uma verdade intelectual que você compreendeu, mas que seja algo que você abrace, que te abrace e que você experimente isso no seu dia a dia, quando você
enfrentar situações de pecado, situações de culpa, crer de verdade e descansar que Jesus fez por nós o que éramos incapazes de fazer e que o nosso problema maior com Deus está totalmente resolvido por meio daquilo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe e que seja assim em nome de Jesus.